Vamos aproveitar o nosso tempo e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. João 8, 32, que ultimamente foi muito usado, né? João 8, 32. Tem gente que já sabe até de cor e salteado, né? De trás para frente, de frente para trás, né? Diz assim o texto, João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o texto básico para a nossa ministração hoje. Vamos orar, pedir a Deus para nos abençoar, falar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos estar aqui nesta manhã, meu Pai dominical. Te agradeço pela vida dos músicos, dos cantores, te agradeço pela vida dos diáconos, das diaconisas, te agradeço, Senhor, pela vida de cada membro da igreja, que o poder do Espírito Santo possa ser derramado sobre a vida deste irmão, desta irmã, sobre a sua casa, sobre a sua família, Senhor, nos preparando para o maior evento de toda a história depois da vinda do Senhor Jesus para salvar, Senhor, o grande arrebatamento da igreja, esta festa que vai abalar o mundo inteiro, esta festa que vai sacudir o planeta Terra, meu Pai. Senhor, que o Teu Espírito seja derramado sobre a minha casa, sobre a casa desse irmão, sobre a nossa família, sobre a família desse irmão, e que possamos nesse momento especial da grande festa, quando nos ajuntaremos com aqueles, meu Deus, que já partiram em Cristo e estão contigo na glória, esperando o arrebatamento para participarem da grande festa, Senhor, porque eles ressuscitarão e nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos juntos ao encontro do Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre contigo na glória. Senhor, abençoe a tua igreja, abra as comportas dos céus nesta manhã e derrame o teu Espírito sobre nós, encha os pastores, encha as crianças, encha os jovens, enche os casais, enche este homem, enche esta mulher, enche a tua igreja do poder do Espírito Santo. Encha também, Senhor, aqueles que vão estar nos assistindo de casa, pelas redes sociais. Coloque as tuas mãos e prepara-os para o grande momento da festa do arrebatamento. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, amém. Graças a Deus, podemos assentar. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós lemos um texto na palavra de Deus, Jesus falando para os discípulos sobre a verdade. Muito bem, e hoje eu quero abordar com os irmãos, rapidamente, que todos nós depois temos um compromisso, e vou procurar a gente terminar mais cedo. Eu quero falar sobre 5 princípios que norteiam a nossa vida, que nos dão norte, porque às vezes nesse mundo confuso que nós estamos vivendo, a gente fica assim, o que existe de interrogações, o que eu faço, meu Deus, o que eu vou fazer? É tanta confusão, é tanto, Senhor, o que está acontecendo? Então, estes princípios, eles nos darão um norte
uma direção nas horas de trevas que nós estamos vivendo, nesse período difícil que nós estamos vivendo. Então, o que é um princípio? O que é um princípio? Princípios são verdades fundamentais. Princípios são bases para a nossa vida, base para a nossa vida, estrutura para a nossa vida. Ninguém consegue edificar nada. Por exemplo, a Bíblia fala assim, que Deus edifica o nosso lar. Para que o nosso lar seja edificado, tem que ter base, ele tem que ter uma base. Ninguém edifica nada sem base. Tem que ter uma estrutura para suportar tudo que tem em cima. Então, princípios são verdades que são fundamentos, base para a nossa vida. Então eu quero falar, primeiro princípio, o tempo. Tempo é um princípio, tempo é uma verdade fundamental. O segundo, escolha. Escolha é uma verdade fundamental. Terceiro, oportunidade. Oportunidade é uma verdade fundamental. Quarto, semeadura. Semeadura é uma verdade fundamental. E por último, Deus não desiste de você. É uma verdade fundamental. Então eu queria abordar esses 5 assuntos rapidinho, para a gente ter um norte, ter uma direção para nossas vidas. Amém? Glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Então, Jesus disse assim, olha, quando você conhecer a verdade vai te curar. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu preciso de um pastor que faça uma oração para mim, que ele tenha poder até de rachar pedra com oração. Irmãos, eu vou falar para você uma coisa. Eu era uma pessoa doente, mas doente mesmo. Eu tinha um problema de fígado que me acompanhava, que eu posso até mostrar foto da minha carteira de profissional, que eu tirei lá na minha adolescência. Eu só tenho uma carteira. E eu tinha manchas no meu corpo, no meu rosto, manchas, que era provocado por sistema digestivo, que era o fígado, que é o fígado. Manchas, que até hoje ainda tem uma mancha no braço, que reflete nas costas, mas era já quase imperceptível. Eu não podia andar de ônibus, eu não podia andar de carro, eu não podia brincar em roda gigante, eu não podia brincar de em balanço. Passava um mal que você não podia nem imaginar. Então, eu precisava de quê? De uma oração de cura, não é isso? Oração de cura. Isso me acompanhou até 75, com 19 para 20 anos. Então, eu trabalhava, e quando eu começava, eu sabia que eu ia passar mal, quando eu fazia esse gesto aqui, olha, eu fazia esse gesto. Quando você faz esse gesto, você consegue ver eu consigo ver minha mão aqui mexendo. Estou vendo a minha mão, estou olhando para você, para frente, e estou vendo aqui que eu não vejo, mas até aqui eu estou vendo meus dedos se moverem. Então, quando eu sentia dor de cabeça, eu estava com dor de cabeça, e eu fizesse isso, eu podia pedir o patrão para ir embora, porque o negócio ia ficar feio. Aí, qual a minha
Como eu ficava? Eu entrava em casa, fechava a porta e apagava a luz, não podia ver luz. Ficava deitado numa posição só, porque tudo rodava. Esse era a minha tempo de criança, adolescência, pré-adolescência e adolescência. Então eu precisava de alguém que fizesse uma oração de cura para mim. Pois eu quero dizer uma coisa para você. Eu ouvi um pastor que pregou sobre o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando terminou a mensagem dele, ele falou assim: olha, quem quiser mudar a história da sua vida, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu estava numa galeria, numa arquibancada, eu desci correndo daquela arquibancada, sem saber o que ia acontecer comigo. Fui lá para frente, ele orou para mim. Irmãos, foi num domingo à tarde, 25 de outubro de 75. Ele orou e eu mal sabia o que iria acontecer comigo dali para frente. Deus curou meu fígado, curou. A mancha do rosto desapareceu por completo. Hoje eu posso viajar, logicamente, quando você come alguma coisa, né, irmãos? A gente come uma coisa fora de hora aí epoclé nele, né? Para poder ajudar. Que você vai comer e vai deitar. Aí tem molho que não adapta mesmo a qualquer organismo, né? Então, mas aquele problema, o básico, o problema crônico, é uma doença crônica, Jesus curou. Só com o conhecimento da verdade. Deu para entender? A minha esposa, ela, quando nós viajamos para São Paulo, na convenção, ela fez amizade com a sogra do Elias, filho do pastor Norival. E a sogra do pastor Elias, ela tinha um restaurante em frente a uma grande denominação em São Paulo, que tem hoje 60 mil cadeiras, 60 mil lugares. Aí alguém levou um defunto para ressuscitar lá. Aí nesse dia a pastora ficou andando lá com a esposa do pastor Norival, foi lá conhecer a sogra do filho dela, eles almoçaram junto lá no restaurante dela. Aí ela falou assim: olha, eles estão desde ontem orando para uma pessoa ressuscitar, e pelo jeito eles vão ter que sair com o caixão de dentro da igreja e levar embora, porque já passou da hora de enterrar. Você está entendendo? Por quê? As coisas de Deus, ela tem sua vontade. Não é porque Jesus falou assim: olha, e ressuscitarão os mortos. Irmãos, Deus ressuscita de acordo para a glorificação do seu nome. Quantas e quantas vezes, na minha falta de experiência e de conhecimento, eu fui em velório e vi uma vozinha assim ali: olha, ora para ele vai levantar do caixão. E quando levantar do caixão, todo mundo vai querer te carregar. Eu falo: a vozinha, não vou cair nessa não, vou ficar quietinho no meu cantinho aqui. Porque Deus, quando quer fazer um milagre, o que Jesus falou quando os discípulos perguntaram: Senhor, ele nasceu cego porque ele pecou? Quer dizer, logicamente ele não pecou porque ele nasceu cego, ou foi os pais dele? Aí Jesus foi na resposta dos discípulos: nem ele e nem os seus pais, mas ele nasceu daquela maneira para que
o nome do nosso Deus seja glorificado, o nome do meu Pai seja glorificado. Aí Jesus abriu os olhos do cego. Abriu os olhos do cego. Por quê? Ele nasceu para que um dia o nome de Deus fosse glorificado. Isso mostra o quê? Que Deus tem controle sobre tudo que acontece no planeta. Está dando para você entender? Então, quando nós deparamos com a verdade cura as enfermidades, a verdade te liberta das opressões que a pessoa tem. A verdade, ela liberta a pessoa das suas doenças emocionais, espirituais, dos seus traumas, dos seus medos, de tudo quanto é lixo que Satanás tenha trago. Eu quero dizer para você, tem pessoas que mexem diretamente com os demônios, e ele pode ficar liberto sem passar mal, sem cair na igreja, só com a pregação da palavra. Não é porque ele mexe com essas coisas que ele vai rolar igual alguém enlouquecido. Pode acontecer, mas nem sempre. A própria palavra vai limpando a pessoa, limpando, e não fica um demônio no corpo da pessoa. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade são princípios. Princípios são verdades fundamentais para a nossa vida. Então ela liberta, ela limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, limpa o nosso espírito, limpa a nossa alma, limpa o nosso corpo. Eu nunca recebi uma oração de cura para curar meu fígado, mas meu fígado foi curado pelo poder da verdade, pelo poder da palavra, e é o poder da palavra que cria. A palavra de Deus é poder, a palavra de Deus, que Jesus falou, a palavra de Deus que eu vos tenho falado, ela é espírito e vida, ela é vida. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Primeiro princípio, Eclesiastes 3:18. Aliás, 3:1-8, mas nós não vamos ler todo ele não. Vamos ler só alguns versículos. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Quem escreveu isso aqui? Salomão. Qual a visão de Salomão quando ele escreveu isso aqui? Ele está falando da visão debaixo dos céus. Tudo que acontece debaixo dos céus tem o seu tempo determinado. O que é tempo? O que é tempo? Tempo é um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Segundo, o que é tempo? É determinado período considerado em relação aos acontecimentos neles ocorrido. Então, aí o escritor Salomão, o grande Salomão, ele fala assim: olha, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele está falando não acima, aquilo que está acima do céu, ele está falando debaixo da terra. Aí ele fala: há tempo de nascer e tempo de morrer. Enquanto alguém está nascendo e uma família feliz porque nasceu um bebê, é filho, é neto, é bisneto, é sobrinho, mas ao outro lado tem uma família que está chorando porque alguém morreu. Então, enquanto um se alegra porque nasceu, outros estão chorando. Por quê? Porque o tempo daquela família é de chorar, e o tempo da outra família é de sorrir. Está dando para você entender? Que nós temos que aprender sobre esse princípio do tempo.
para que a gente não fique, meu Deus, será que isso acontece só comigo? Não, é o tempo que estabeleceu para a sua vida, para a nossa vida. Então, ele fala, eu não vou nem acompanhar o resto, depois você pode ler, de 1 a 8, tá bom? Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Já estou aqui mesmo no 4, já? Vamos lá, vou ler rapidinho. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo isso acontece debaixo do céu. Agora, sou eu e você que precisamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. Deu para entender? O tempo que nós estamos vivendo. Porque esse tempo às vezes é só nosso. É só nosso. Jesus, quando ele foi para o Getsemane, ele falou assim: gente, olha, ore comigo, porque o príncipe desse mundo se aproxima. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Aí Jesus se afastou dele e foi orar. Falou: Pai, Jesus estava triste, muito triste. Jesus entrou numa depressão tão profunda que os cientistas dizem que quando uma pessoa tem uma profunda depressão, tristeza profunda, ele pode transpirar sangue. Nunca na história humana alguém transpirou sangue, mas Jesus transpirou, porque nenhum ser humano sofreu a tristeza profunda como Jesus sofreu. Porque ele pegou o meu peso, pegou o seu, pegou o peso de todo mundo. Toda a carga minha pesada de tudo que é ruim, ele colocou sobre ele. Então ele pegou o peso de todo mundo. Às vezes alguém pode pegar o peso de uma ideologia, de um grupo. Não, Jesus pegou de todo mundo, daqueles que já tinham nascido, daqueles que já nasceram e morreram, e daqueles que iriam nascer depois, 2000 anos para frente. Está dando para você entender? É por isso que ele transpirou sangue. E ele disse: olha, ore comigo, para que eu não me desfaleça. Aí ele ficou orando afastado. Quando ele volta, os discípulos estavam dormindo. Falou: puxa vida, vocês não puderam orar comigo 1 hora? Foi a segunda vez, voltou, estava dormindo. Foi a terceira vez, voltou, estava dormindo. Por quê? Porque aquela hora era só de Jesus. Está dando para você entender? Era o tempo de Jesus. Os discípulos não podiam mudar aquele tempo. Os discípulos não tinham autoridade para mudar aquele tempo de Jesus. E ninguém pode mudar o meu tempo de chorar, o meu tempo de sofrer, o meu tempo que Deus vai agir na hora certa. Porque Deus tem controle sobre o tempo, é o único. Então a palavra de Deus ensina para nós que só Deus tem controle sobre o tempo. Vou te mostrar aqui. Em Mateus capítulo 6, verso 27, olha o que Jesus disse aí: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados,
acrescentar um côvado à sua estatura. Tem outra versão que diz assim: qual dentre vós poderá acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é 45 centímetros. Por exemplo, a minha vida começou aqui, ela vai parar aqui. Então esse aqui é o meu tempo. Agora, qual a capacidade que eu tenho, a habilidade que eu tenho de aumentar 45 centímetros a mais na minha vida? Era isso que Jesus está falando. Quem de vós pode fazer isso aí? Ninguém. Por quê? Porque Deus tem o controle do tempo. Se Ele quiser falar assim: Daniel, eu vou te dar mais 15 anos, então eu vou chegar até aqui. Mas é Ele que mexeu no tempo. Está dando para você entender? Ele mexeu no tempo na vida de Ezequias. Acrescentou mais 15 anos para ele. Ele ia morrer com 30 e poucos anos, sem filho, e nesse período de 15 anos, ele teve um filho. E ele ia morrer sem ser pai e não ter um herdeiro para o trono. Mas nesse acréscimo que Deus deu para ele de 15 anos, ele fez um herdeiro. Mas quem que mexeu no tempo? Deus. Porque Deus tem controle do tempo. Está dando para você entender? Quem está entendendo, diga um amém. Então, vamos ver quando a palavra de Deus fala a respeito do tempo, tem uma coisa que nós não podemos deixar, falar assim: será que esse é o tempo para mim? Vamos ver, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Preste bem atenção agora. Pois ele diz, Paulo falando aos Coríntios, pois ele diz, quem que diz? Deus. Eu o ouvi no tempo favorável. Aqui nós temos dois princípios ali: tempo e oportunidade. Eu o ouvi no tempo oportuno, outra versão, e o socorri no dia da salvação. Digo agora, é o tempo favorável. Entra outro princípio, tempo de oportunidade. Agora é o dia da salvação. Outra versão diz hoje. Então, quando se trata, por exemplo, você pode planejar o seu casamento para daqui um ano, mas salvação você não pode planejá-la para daqui um ano. Você pode até planejar o seu casamento, você pode planejar até a sua viagem, você pode planejar até os seus estudos, mas com relação à salvação, é hoje, o tempo é hoje. Deu para entender? Dentro da linha do tempo, o que não pode ser deixado para amanhã. Existe até um ditado popular: faça hoje, como é que é? Não deixe para amanhã o que você precisa, pode e deve fazer hoje. A salvação é uma. Eu te ouvi no tempo oportuno, que se chama hoje. Está dando para entender? Glória a Deus. Hebreus capítulo 3, verso 13. Vamos ver o que diz aí. Hebreus 3:13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Acho que é até aí, né? Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, está mostrando aqui que nós devemos nos preocupar com o tempo de hoje com relação à vida espiritual.
A vida espiritual nós não podemos deixar para amanhã. O casamento, a construção da casa, a compra daquele bem, a compra daquele imóvel, nós podemos até adiar, mas com relação à vida espiritual, Deus está falando que o tempo é fundamental, e o tempo para a vida espiritual se chama hoje. Você já viu que isso já aconteceu comigo, com a minha esposa, já aconteceu talvez com muitos aqui. Você já viu que a gente fala assim, olha, a partir de segunda-feira eu vou entrar numa dieta que eu quero perder peso. Quem é que já lutou de fazer isso aí? Eu não vou nem perguntar não, porque eu já fiz, eu e minha esposa, segunda-feira só alface. Só alface. Aí chega segunda-feira, meu filho, a comida que sobrou de domingo, você vai jogar fora? Aí acabou. Você adiou sua dieta. Né? E quando a gente visitava a internet para ver aquelas, como é que chama aquelas receitas de, como é que é? Receita não, né? É um outro nome. Como é que chama? Cronograma de comida, né? Segunda-feira eu vou comer isso. Rapaz, ninguém faz. Eu falei, vai, deixa assim mesmo, deixa ficar, não é mesmo? Deixa ficar. Agora, com relação à vida espiritual, segunda-feira eu vou começar a ler mais a Bíblia. Não, comece hoje. Segunda-feira eu quero começar a ter um horário para oração. Não, comece segunda, não, começa hoje. Não deixe para amanhã, porque o arrebatamento pode acontecer hoje. Deu para você entender? Agora, preste atenção. Quais as instruções que nós temos na palavra para que o princípio, a verdade do tempo, o princípio do tempo seja estabelecido na minha vida, ele seja cumprido na minha vida? Então, primeiro, aliás, eu quero até... não, vou falar primeiro isso aqui. Primeiro, precisamos ter paciência. Primeira instrução de Deus: tenha paciência. Porque diz o ditado que a pressa é inimiga da perfeição, a pressa é inimiga de tudo. Então, primeira instrução: seja paciente com relação ao tempo, porque tudo que Deus tem preparado para mim, Daniel, para você, no seu tempo vai acontecer. Então tenha paciência. Segundo, perseverança. Não desista, seja perseverante, seja insistente. Terceiro, tenha esperança que vai acontecer. Então, o Salmo de 37, versículo 5, versículo 7. Vamos ver o que diz aí. Salmo 37, 5 e 7. Vamos lá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, ou ele fará. Ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, aguarda por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. É o 5 e o 7, né? Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. É o 7 já? 5 e o 7. Então, aqui foi usado outra versão. Olha o que minha versão diz aqui. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Primeira coisa, entrega. Segundo, confia. Terceiro, descansa. Quarto, espera. Deu para entender?
que a palavra de Deus ensina para nós com relação ao tempo? Primeiro, entrega isso para Deus. Você está ansioso, entrega para Deus isso aí. Entrega. Segundo, confia. Porque às vezes a gente entrega e toma de Deus, entrega e toma de Deus. Acabou, eu entrego nas tuas mãos, e a gente não esquece. Ô Senhor, estou lembrando para o Senhor aquele probleminha. Aí você tira da mão de Deus de novo. Nós entregamos e tomamos, entregamos e tomamos. Então vamos fazer o seguinte: entrega. Segundo, confia. Terceiro, descansa. Descansa. Não se preocupa mais, deixa Deus agir. E quarto, espera nele. Porque tudo Ele fará. Amém? Vamos para o segundo princípio. Escolha. Josué 24:15. Josué 24:15. Escolha. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje. Aqui nós já temos dois princípios ali, a escolha e o tempo. Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa e a minha família já fizemos a nossa escolha. Nós serviremos ao Senhor. Qual é o princípio, a verdade da escolha? Preferência. Preferência, escolher é a preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre outras. Olha como é que isso é forte. Parece que é muito simples isso aí, né, irmão? Jesus me curou, mas aí isso para uma pessoa. Vamos pegar aqui um simples casal de namorados. Quando uma moça é trocada por outra, aquilo machuca ela demais. Sabe por quê? Porque ele preferiu a outra do que ela. Aí ela já começa a falar assim: o que eu fiz de errado? Onde eu errei? O que eu não chamei a atenção dele? O que eu fiz para poder magoá-lo? Para ele me trocar por outra. Está dando para você entender? Isso é mais forte do que simplesmente olhar, escolher hoje a quem servir. Não, são preferência. Por exemplo, tem pessoas aqui que às vezes vão no restaurante, às vezes você faz lá o seu pedido, você pode ver, às vezes às vezes a pessoa vai fazer, traz marmitex, eu não quero cebola. Mas por que você não quer cebola? Todo mundo come cebola? Não, mas eu não quero, é a minha preferência, é a minha escolha. Eu me lembro quando eu era solteiro, eu tinha me convertido, aí converteu um cantor também que estava cantando numa banda antiga, o Valtinho, grande amigo nosso. Ele é cartazista onde eu trabalhei, fazia os cartazes da empresa. E hoje ele continua trabalhando ainda, fazendo faixas, placas. Walter e o Geraldinho, que já hoje está na glória com o Senhor. Aí o Geraldinho, ele detestava cebola, mas detestava cebola. E a esposa do Geraldinho, ela gostava muito de fazer panqueca. Aí ele nos convidou, era solteiro nessa época. Ela nos convidou para comer panqueca na casa dela, junto com o esposo dela, o Valtinho. Aí nós fomos para lá. Aí nós combinamos com a mulher dele, falando assim: olha, no molho, coloque no liquidificador cebola e bata bem fininho, vamos ver a reação dele. Põe no molho. Aí ela fez, colocou, misturou. Aí quando ela começou a servir,
ele começou a mastigar demais, não engolia. Tá lá. Ele percebeu a cebola. E aí nós começamos a olhar um para o outro. Aí ninguém aguentou, começou a rir, né? Aí entregou o que aconteceu. Então, isso é preferência. Quando a pessoa fala assim, eu estou escolhendo outro Deus, olha a profunda tristeza que causa no coração de Deus, que dá tudo para a pessoa. A maior tristeza de Deus é quando vê alguém virar as costas para Ele, porque Ele que dá o ar, Ele que dá o sol, Ele que dá o dia, a noite, a chuva, o tempo, Ele que dá a vida, Ele que dá o ar para respirarmos, Ele que dá saúde, Ele que faz o nosso coração pulsar. Então, quando alguém faz uma outra escolha, ou vira as costas para Deus, que tristeza profunda que Deus sente. Então, a escolha é um princípio, é uma verdade básica para a nossa vida, a escolha que fazemos. E quando nós fazemos uma escolha errada, é um desastre para a nossa vida. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão fez uma escolha, ao invés de ficar com a verdade de Deus para a sua vida, ele preferiu Dalila. Olha o que Sansão fez, ele trocou a verdade, os princípios de Deus para a sua vida, ele trocou por uma jovem. Então, ele teve uma morte precoce, morreu fora do tempo, porque ele foi escolhido, nasceu com o propósito de libertar o povo das mãos dos midianitas. Judas fez uma outra escolha, preferiu moedas do que Jesus, preferiu o dinheiro do que Jesus. A escolha que Judas fez, ele perdeu a vida e perdeu a salvação, porque escolha errada. Quando Jesus foi procurado por um jovem rico, o jovem falou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus perguntou a ele assim: guarda os mandamentos de Deus? Ele falou: desde a minha infância, meus pais me ensinaram os mandamentos de Deus, e desde a minha infância eu venho observando eles. Aí Jesus falou assim: você quer ser perfeito? Aí Jesus tocou na ferida. Você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem, distribua com os pobres, vem e segue-me e terá um tesouro no céu. Sabe o que ele fez? Ele ficou triste, virou as costas para Jesus e foi embora. Trocou Jesus. Não é que Jesus queria que ele vendesse tudo, Jesus queria testar onde estava a sua preferência. Está dando para você entender? Se você não come cebola, Deus não vai te obrigar a comer cebola. Ele vai respeitar a sua preferência. Só que as nossas preferências, as nossas escolhas, elas terão sucesso ou fracasso, dependendo da escolha que nós fazemos. Mas Deus nos dá o direito de escolher, o livre arbítrio de escolher. Então, Judas, o filho pródigo, nem vou ler, filho pródigo, tudo fizeram escolhas erradas e se deram mal. Então, escolher é uma verdade, é um princípio que fundamenta a nossa vida, Terceiro, oportunidade. O que é oportunidade? Oportunidade é ocasião, circunstância oportuna. Eu te ouvi no dia oportuno. É dia favorável para a realização de algo.
Então o que é oportunidade? Oportunidade é o momento favorável para a realização de algo. Então nós temos que estar bem atentos a oportunidades. Oportunidades. Vou te dar aqui um exemplo. Zaqueu morava em Jericó. E Jesus iria passar a última vez por Jericó. Jesus não ia voltar mais em Jericó. Ele estava em direção em Jerusalém, e Jerusalém seria preso e morto. Então, Zaqueu era um homem público. Ele era cobrador de impostos. Aí ele subiu, ele era de pequena estatura, e falou: eu não posso perder esta oportunidade. Já viu quando você perde uma oportunidade? Fala: puxa vida, perdi aquela oportunidade. Então nós temos que estar atento às oportunidades, o tempo favorável para realizar determinada coisa. Por exemplo, quantas vezes a gente perde uma oportunidade de dar uma lição para o filho? Puxa vida, eu devia ter abraçado ele naquela hora, eu podia ter dado uma chance para minha esposa naquela hora, hoje ela não estaria assim. Hoje meu casamento não estaria desse jeito, se eu tivesse aproveitado a chance que ela me deu de demonstrar quem eu sou. Está dando para você entender? Perdemos essa oportunidade e às vezes queremos outra e ela não vai acontecer, porque tem oportunidades que são únicas. Então Zaqueu sabia que Jesus não iria mais passar por Jericó. Falou: opa, é a oportunidade que eu tenho. Como ele era de pequena estatura, muita gente cercou a rua de um lado e de outro para ver Jesus. Mas Zaqueu era pequenininho, tentou e não via. Falou: opa, vou subir naquela árvore. Subiu na árvore. Um homem rico, milionário, subiu na árvore para ver Jesus. Aí Jesus vem. Jesus já sabia de tudo. Vinha. Aí Jesus para debaixo da árvore. Olha para cima: Zaqueu. Como é que ele sabe o nome e sabe que eu estou aqui no meio dessas folhas aqui? Desce depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Desceu correndo, foi para casa. Mulher, prepara aí um jantar, porque Jesus vai vir na nossa casa. O que ele fez? Não perdeu a sua oportunidade. Aí Jesus falou assim: hoje veio salvação. Aí ele entra no tempo e na oportunidade. Hoje veio salvação a esta casa, porque também você é filho de Abraão. Ele não perdeu a chance dele. Ele não perdeu a oportunidade dele. O ceguinho também, um ceguinho que era colocado todo dia na estrada entre Jericó e Jerusalém, todo dia. Aí era a única chance que ele tinha, porque Jesus nunca mais ia passar por ali. Às vezes nós deixamos Jesus passar, perdemos a chance. Jesus não iria passar por ali mais. Aí o ceguinho escuta um barulho de gente, muita gente andando e falando: o que está acontecendo aí, gente? O que está acontecendo? Cala a boca, é Jesus que está passando aqui. Jesus, 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 filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Cala a sua boca. Não, Jesus, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus para, porque era a única chance que ele tinha. Vai lá e traz ele. Aí alguém foi lá, porque tem muita gente que atrapalha, né, irmãos? Os próprios discípulos que seguiam Jesus: fica quieto que ele vai te atender, não. E quantas vezes acontece isso aí? Ao invés da gente encaminhar a pessoa para o Senhor, a gente fala: não vai atender você não, pode ir embora aqui. Aí a pessoa nunca mais volta. Nós temos que ser, como igreja, nós temos que ser sombra e ninho para quem vem
debaixo de um sol quente, vem se abrigar na sombra do corpo de Cristo, vem se proteger debaixo da árvore que é a igreja do Senhor. Nós temos que ser agentes curadores, agentes atentos àqueles que necessitam de apoio, de bênçãos para a sua vida. Cala tua boca que ele não vai te atender. Jesus parou, vai lá, chama ele. Aí alguém foi lá, tenha bom ânimo, que ele mandou te chamar. O que ele faz? Primeira coisa que ele faz, a capa grossa de barro, de lama, você viu quando tem uma roupa que molhou, empoeirou de novo, ela anda até sozinha. Quantas esposas falam assim, põe aquela calça para lavar, senão daqui a pouco você não vai encontrar aí, ela já foi embora, sozinha. Porque a dona está lá de olho em cima, né? Estou de olho em você. Perde nada. Primeira coisa que ele faz, joga a capa. Livrar da sua capa, da sua lembrança. E alguém pega pela mão e leva para Jesus. Ele chega diante de Jesus. Jesus está aqui. O que queres que eu te faça? Olha aí. A escolha. Ele poderia falar, Senhor, eu não quero vir mais nessa rua aqui, olha, faz moeda de prata, moeda de ouro para mim aí, até minha família morrer, porque eu não quero ficar aqui mais. Não. Ele queria trabalhar, ele queria produzir, ele queria ser útil, ele queria ser empreendedor. Ele queria negociar, ele não queria ficar dependente, ele não queria ficar encabidado. Senhor, que eu veja. Então vê. Aí começa a ver, e aí vai tocar a sua vida, porque era a única oportunidade que ele tinha. Porque Jesus nunca mais passou por aquele caminho, que dali ele foi para a cruz. Então, oportunidade é uma verdade fundamental. Eu coloquei Lucas aí 19:9, a oportunidade de Zaqueu, né? Vamos lá. Preste bem atenção agora. Qual é a melhor definição de sucesso? Qual é a melhor definição de sucesso? Preste atenção nisso agora. Primeira coisa, talento. Todos nós fomos criados com talento. Talento quer dizer capacidade. Deu para entender? Você foi criado com capacidade, com talento. Tem coisas que só você faz que ninguém outro faz. Tem coisas que a outra pessoa faz que ninguém faz. Cada um recebeu talento, capacidade. Ninguém foi criado incapaz, porque viemos de um Deus todo-poderoso, sabientíssimo, conhecedor de todas as coisas. Então ninguém nasceu sem capacidade. Nunca diga eu não sei fazer, nunca diga eu não tenho capacidade. Então você soma o talento mais preparo, porque nós temos que ter o preparo. Não é, às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que me preparar intelectualmente. Glória a Deus, estudar, cursar, ter muito bom. Mas esse preparo não envolve só o intelectual, envolve também o preparo emocional, o preparo psicológico. Quantas pessoas que receberam um bem, e aquele bem foi uma desgraça na vida dele, porque ele não estava preparado para receber aquilo. Já viu aquele ditado? Quem nunca comeu mel, quando come, o que acontece? É um ditado popular. Vou aproveitar. E aí, vamos pensar aqui em dinheiro. Quantas pessoas que ganharam
em concursos de loteria. Por exemplo, hoje, ele tinha uma vida simples, mas ele ganha 50 milhões. No outro dia ele tem 50 milhões que ele pode viajar para Israel, pode viajar o mundo inteiro. Ele fala, isso nunca vai acabar porque é muito dinheiro. Eu quero dizer para você, não leva um ano e ele está devendo um montão de coisa. Ele perdeu todo o dinheiro e ainda fica devendo. Sabe por quê? Não estava preparado psicologicamente nem emocionalmente para aquela virada de mudança, aquela virada de 360 graus na sua vida. Não é apenas o preparo intelectual, é o preparo emocional, preparo psicológico. Então você soma talento mais preparo. Mais oportunidade. Então, olha, talento mais preparo, mais oportunidade, e temos a definição de sucesso. Deu para entender? É isso que se define sucesso. Quando você soma talento, preparo e oportunidade. Então nós temos aqui o sucesso. É por isso que você vê muita gente, por exemplo, às vezes o pai parte e deixa uma herança riquíssima para os filhos. Estou falando material. Os filhos, de repente, está tudo na miséria. Sabe por quê? Não estavam preparados para tocar a empresa do pai. Nunca se interessou em preparar. Está dando para você entender? Já estou... Vamos para o quarto. Gálatas capítulo 6, 7 e 8. Semeadura. Gálatas capítulo 6, 7 e 8. O texto da oportunidade é 19, Lucas 19, 9. Tá, para quem está anotando aí, tá? Oportunidades, Lucas 19, 9. Que eu estou dando um texto aqui para cada princípio. Gálatas 6, 7, 8. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. 6 e 7? Obrigado. Então nós temos aqui a lei da semeadura. É uma lei. Ninguém deixa de semear. Vamos supor, aquele que semeia nada, você pode semear nada. O que vai colher? Hein? Quem semeia nada, colhe o quê? Então, a semeadura é uma lei. Ela é uma lei física e é uma lei espiritual. Paulo fala aqui, olha, quem semeia na carne, colhe corrupção. Quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. Deu para entender? Então, a semeadura é um princípio que é uma lei infalível. Semear é opcional, colher é obrigatório. Se não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja o que foi plantado. 2 Coríntios 9, 6. 9, 6. Vamos só ler esse versículo e vamos passar para o outro. 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. É a lei da semeadura e da colheita. Quinto e último. Deus não
desiste de você. Deus não desiste de você. Jeremias 31:3. Vou ver se é Jeremias vindo aqui, porque na hora que eu fui colocar aqui embolou um pouquinho. Deixa eu ver se é Jeremias. Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Deu para entender? Em outra versão, com amor eterno te amei e por isso te atraí. O que Jesus falou? Quando o Filho do Homem for levantado da terra, o que queria acontecer? Atrairei todos a mim. O mundo inteiro fala de Jesus. O mundo inteiro. Por quê? Porque Deus não desiste do Daniel. Obrigado, Senhor, que o Senhor não desiste desse baixinho. Deus não desiste de você. Você é a joia dele, bruta, que está sendo lapidada para jogar raio pelas suas facetas. Deus está trabalhando no Daniel há 40 anos, mais de 40 anos. Deus está trabalhando em você, está trabalhando em você. Só você sabe o tempo que Deus está trabalhando. Aí Ele permite certas coisas para a gente poder já olhar aquele lado. E eu já encerro. Provérbios 14:12. Concluindo. Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Há caminho que parece para nós perfeito, bom, mas no final dele é caminho de morte. Então, irmãos, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao céu se não for por mim. Então Jesus, Ele é o nosso tempo, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida, Ele é tudo. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então, que esses 5 princípios que hoje nós aprendemos aqui, que ele possa ser a base de sustentação para a nossa vida, nesse mundo conturbado, nesse mundo em que, igual um formigueiro que alguém pisou e as formigas que sobreviveram estão cada um indo para uma direção. Não, esses princípios nos dão um norte, nos dão uma direção, nos dão o próximo passo, é o tempo, é a escolha, é a oportunidade, é a semeadura. E no final, Deus, mesmo que o Daniel faça uma escolha que às vezes não era a escolha que Deus esperava, eu faço uma escolha errada, Deus não desiste do Daniel. Deus não desiste. E eu encerro. Jonas foi enviado para um lugar e ele foi para outro. Deus falou: você está pensando que eu vou desistir de você? Está pensando? Mexeu céu e terra. O barquinho que ele estava lá tranquilão, dormindo lá no porão, começa a sacudir, e vem ondas, e todo mundo começa a jogar carga no mar. O capitão do navio fala: gente, cada um clama o seu Deus, porque a coisa está feia. Aí quando chega lá no porão, descobre um homem dormindo, tranquilão, no meio daquela... Eu falei: você não está vendo que a coisa está acontecendo, rapaz? Clama o seu Deus aí, quem você é? Falou: olha, deixa eu te falar, tudo isso aí está acontecendo por minha causa. Sabe por quê? Deus veio atrás de mim. Vamos trocar aqui em miúdos. Deus veio atrás de mim. Agora faz o seguinte: eu não posso pular no mar, eu não posso pular, mas vocês podem me jogar lá.
Então vocês me pegam, me joga no mar, e tudo vai acalmar. Ah, é? Então na minha pegaram ele. Quando ele bate na água, tudo fica bonança. Vira uma bonança, o mar se acalma, a tempestade para. Aí Deus preparou um enorme peixe que foi lá e engoliu e desce com ele lá para o profundo. Irmãos, a gente dá a impressão naquela historinha do Pinóquio, que quando ele é engolido, Jete está numa mesa com a vela acesa dentro da baleia. Aquela historinha infantil, é isso mesmo? Isso mesmo? Quando a gente vê esse fato, isso aqui é fato, isso aqui é real, a gente pensa que Adão, quando Jonas chega lá, tinha uma mesa posta, ele sentou lá e ficou balançando. Não, ele ficou no meio das vísceras. Ele ficou, você já viu estômago de animal? Ele é alimento em decomposição. Ele chamou aquele lugar de inferno. Do fundo do inferno eu clamei. Ele não podia nem abrir a boca, porque se ele abre a boca ele engolia dejetos em decomposição. Ele deve ter feito assim, não entendendo nada, né? Eu errei, eu saí da tua presença, eu estou no meio do inferno, eu estou no mais profundo inferno, me socorre, Deus, eu me arrependo de ter fugido. Aí Deus manda o peixe, vai lá, leva ele para Nínive, já chega lá, joga ele na praia, ele já sai de banho tomado, né? Só faltou ali o leite de rosa, ou aquele perfume antigo que um dia desse eu ganhei dois. Aí eu joguei, mas cheiro esquisito isso aqui. Vieram o perfume daqueles antigão, lembra daquele antigão? Tinha pinho. Tinha um pastor que gostava de usar um perfume de pinho. Esqueci o nome desse perfume. Outro, Taré de Marchand. Taré de Marchand. Quando ele sai do mar, ele já sai limpo, porque a água salgada tira toda a sujeira e inclusive tira também as bactérias, porque o sal faz limpeza. Olha como é que Deus é extraordinário. Ele já sai cheirando bem do mar. E ele fala, onde eu estou? O que cidade é essa aqui? Nínive? Puxa vida, ele parar em Nínive, estava ao outro lado. Deus não desiste de você. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desiste do Daniel. Com todas as minhas teimosias, todas as minhas fragilidades, Deus não desiste do Daniel. Deus não desiste de você. Guarde esse princípio quando você estiver passando por momentos difíceis. Deus não desistiu de você. Aleluia! Fiquemos em pé.